Este, meu caro Trácio, é o Abapuru, uma obra-prima da arte brasileira pintada pela Tarsila do Amaral, uma artista modernista. Modernista? Modernistas eram aqueles que criaram a Semana de Arte Moderna de 1922 em São Paulo, né? Que tiveram a ideia de fazer uma arte que fosse diferente daquela arte tradicional da época que todo mundo estava acostumado. Isso mesmo! O Abapuru foi pintado pela Tarsila como um presente para o marido dela na época, o escritor Oswaldo de Andrades. A Tarsila, que tinha um dicionário de Tupi-Guarani, quis batizar o quadro como Abapuru, que na língua dos índios significa homem que come. O Abapuru é um dos quadros mais importantes das artes plásticas no Brasil. A partir dele surgiu o movimento antropofágico. O movimento queria que os artistas brasileiros devorassem as técnicas e obras estrangeiras, transformando tudo em algo bem brasileiro. A Tarsila começou estudando escultura, mas logo descobriu que queria mesmo era pintar. Aí ela foi estudar pintura em Paris. Nessa época, as obras de Tarsila eram mais suaves. Essa aqui se chama Chapéu Azul. Ela começou a pintura pau-brasil, com temas e cores bem brasileiros. Seu famoso Carnaval em Madureira. A Tarsila veio de Paris passar o Carnaval de 1924 no Rio de Janeiro e pintou esse quadro, com a Torre Eiffel, no Rio. Essa é a Cuca. Na época, a Tarsila escreveu para a filha e disse que estava fazendo um quadro bem brasileiro, com um bicho esquisito. Mas reparo nas cores fortes das pinturas da Tarsila. Essa é a fase mais importante da carreira dele, a fase antropofágica, que veio depois do Abapuru. Esse aqui é bem parecido com o Abapuru. Esse se chama antropofagia. É uma mistura de Abapuru com outra pintura chamada a negra. Tarsila do Amaral é sem dúvida um dos nomes mais conhecidos da arte brasileira, mas muitos conhecem apenas um de seus trabalhos. Uma exposição no Centro Cultural BMF traz mais obras para você que está interessado em conhecer o trabalho dessa artista. Em homenagem aos 120 anos do nascimento da pintora Tarsila do Amaral, a Bolsa de Mercadorias e Futuros organizou a exposição Tarsila do Amaral Percurso Afetivo. A artista é considerada de grande importância para o movimento artístico do país por ter mudado o rumo da arte brasileira. A mostra reúne 38 obras da artista e tem como proposta homenagear uma personalidade marcante no campo da cultura, principalmente da pintura. A gente bolou uma exposição onde algumas coisas importantes pontuassem a parte afetiva da Tarsila, com quem ela convivia, quais eram os quadros que ela tinha maior afetividade. Enfim, a exposição tem uma ordem indireta cronológica e muito mais uma ordem temática. Então, 120 anos de nascimento e percurso afetivo. Todo esse trabalho não apenas de suas obras, mas do mito que conviveu com intelectuais do movimento modernista, influenciaram o nome escolhido para a exposição. Por que esse nome Percurso Afetivo? São as voltas que os quadros, as obras e as referências dão em torno da emoção da Tarsila do Amaral. Por isso o diário no início e por isso as obras importantes afetivamente para ela. Olha, as pinturas sempre têm assim, algo de cada quadro, né, de você ficar momentos de
de muita reflexão, né? E me passa assim muita paz, muita energia. Acho que vale a pena o pessoal vir conhecer aqui nesse espaço da BMF. O acervo foi montado a partir da reunião de diversos trabalhos de Tarsila do Amaral, que contam uma história emocionante de sua trajetória. Tarsila do Amaral é uma artista talvez das maiores brasileiras e das mais difíceis realmente para se conseguir fazer uma exposição individual. Ela não pintou muito, as obras são muito requisitadas, então normalmente estão no exterior ou estão em outras exposições no Brasil. E existe assim acervo com muita dificuldade em museus brasileiros. As pessoas não querem emprestar, as pessoas têm outros compromissos assumidos, enfim, foi muito complicado reunirmos 38 obras da Tarsila, que é uma exceção realmente dentro de exposições individuais da artista. E aqui a gente tem obras de coleções particulares de São Paulo e do Rio de Janeiro, de museus paulistas e cariocas, e uma obra especial, que é Os Operários do Palácio do Governo do Campos do Jordão. Muitas de suas obras marcaram o cenário das artes, mas algumas se destacam, como A Negra e Operários, dentre outros quadros. Mas existem outras coisas importantes, o Mamoeiro, Estrada de Ferro Central do Brasil, o Sol Poente, o Sono, enfim. Eu acho que dessas 38 obras, referências culturais que estão em qualquer livro escolar, nós temos pelo menos 8 obras aqui que constam facilmente nos livros escolares. A artista iniciou a pintura intitulada Pau-Brasil, mas passou por diversas fases, porém ganhou destaque no modernismo. O movimento modernista, ele abre, a partir de 1922, daquele grupo de intelectuais paulistas, ele abre a perspectiva da arte brasileira para as vanguardas europeias. Todos eles sofreram influência do cubismo, logo depois do surrealismo e assim por diante. A Tarsila não podia ser diferente, ela vai para Paris nesse período, nos anos 20, e ela estuda e se aproxima de muitos dos cubistas históricos e dos vanguardistas históricos da Escola de Paris. Logo depois ela vem para o Brasil e por ligações também com o marido Oswaldo de Andrade, ela vai se integrar a um movimento que é muito mais literário, que é chamado Movimento Pau-Brasil. Ela tem uma série de ilustrações para a revista do Pau-Brasil, que estão aqui, pertencem à Pinacoteca Municipal de São Paulo. E depois ela tem o grande momento, vamos dizer assim, como movimento integrante do movimento, que é a antropofagia. As cores e luzes das telas produzidas por Tarsila do Amaral, assim como a marca de uma época que brilhou na história da arte, Isabelle Caroline, sexta F. Entrevista, Tarsila do Amaral. Uma das grandes personalidades da semana de 22. Feliz por estar aqui, Tarsila. Presente nessa escola 90 anos depois. Muito obrigada, sabe? Muito gentil também de ter vindo. Já percorreu essa exposição? Não vi ainda. E agora, 90 anos depois da semana de 22, sendo relembrada pelos alunos da escola estadual. Mas é interessante isso, não é? Como você se sente? Eu estou muito satisfeita, porque eu não fiz parte da semana, mas eu trouxe elementos, por exemplo, novos de pintura no ano seguinte. Então, todos quiseram que eu fizesse um quadro, também estou trabalhando também num outro quadro que vou também oferecer. Essa
que essa semana valeu a pena? Eu acho que valeu, porque houve todo esse movimento, assim, apesar de não ter feito no teatro, porque quem me mandou notícia em Paris da semana foi a Anita Malfatti. E eu tinha uma carta dela contando tudo que se tinha passado. Mas depois perdi essa carta, não sei onde é que está agora. Eu acho que essa semana realmente valeu a pena, pela consagração que ela tem agora 90 anos depois. Muito obrigada.